Olá, sejam bem-vindos a mais um Contraplano e o nosso bate-papo de hoje é com a Belize Moffeoli, escritora do livro Quando Mamãe Adoeceu, sobre o câncer de mama, que é o tipo mais comum entre as mulheres e também o mais letal. Para abordar esse tema, a Belize decidiu criar um livro infanto-juvenil, que conta a história de um menino que descobre a doença com a mãe e vive com ela esse processo tão delicado. O livro começa ressaltando o final feliz dos dois e como as pessoas podem vencer esse processo com amor, conscientização e, é claro, cuidados médicos. Belize, muito obrigado pela sua presença, um prazer ter você aqui falando um pouco do seu livro. Olha, Fê, obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de estar na TV Câmara. Voltar para Jacareí é sempre voltar para casa. Seu lar, né? Hoje eu não moro em Jacareí, mas eu fico muito feliz toda vez que volto para cá. Minha segunda vez no Contraplano, a primeira com vocês, obrigada. Muito feliz de estar com você aqui. Eu queria saber, primeiro, eu queria que você contasse, na verdade, um pouco sobre o seu livro, antes de tudo. Tá. Quando Mamãe Adoeceu é um livro que tem como tema o câncer de mama, mas ele não é o protagonista da história, o câncer de mama. O principal é a relação que o filho e a mãe têm de sinceridade e o quanto que essa relação cresce durante a doença da mãe. Se você me der licença, eu queria iniciar contando o primeiro trechinho, assim, o que seria a introdução do livro, Claro. Que dá para entender direitinho o espírito dele. Para começo de conversa, quando mamãe adoeceu, eu era bem novo, tinha 9 anos. Isso foi há um tempão, 4 anos atrás. Agora eu já estou mais crescido, né? E agora sei que era mais grave do que achava o que era o que ela tinha. Minha mãe teve câncer. Ela não morreu. Então essa é uma história com final feliz. Acontece que tal detalhe tanto faz. Quer dizer, não tanto faz. Deu tudo certo, ainda bem. O que eu quero dizer é que o mais importante foi como nós sobrevivemos juntos. Porque eu não tive câncer, mas a minha mãe teve. Então eu considero que nós dois, unidos, tivemos que passar pela doença. Eu achei que vocês iriam querer como foi essa batalha. A minha mãe vai corrigir a redação, tá? Mas a história é minha. Não, a história é nossa. Então, assim, o livro, ele já começa dizendo que a mãe vai ficar bem. Isso não é spoiler nenhum. Inclusive, isso foi uma brincadeira de roteirista, que a gente fala, não me interessa o final, quero saber como foi que a trama se desenvolveu, se ela foi interessante ou não. Porque, de fato, não é isso. O câncer vai matar algumas pessoas e outras vão sobreviver a ele. Mas é o jeito como você passa por ele, sabe? A qualidade de vida e a qualidade das relações que você estabelece durante ele, né? E era sobre isso que eu queria fazer. E eu queria uma história que não excluísse a criança desse processo. Porque eu falo que eu não sei qual o problema que os adultos têm, que acham que você só pode falar sobre coisa fofa para a criança. E aí você deixa as crianças desprotegidas quando você faz isso. Porque não existe assunto tabu, existe assunto que o adulto de repente não sabe conversar. É o jeito que se fala, né? Não é o que se fala. Então eu acho que quando eu escolho um tema para escrever sobre ele, que seja um jeito de demonstrar meu amor pelas crianças e de... eu acho que é um bom começo. Eu acho que os meus livros, se eles não dão a resposta para os assuntos, e não é o papel dele, eu acho que ele suscita conversas com os pais. Então, se os pais não têm facilidade para abordar um tema, que o meu livro seja um bom começo. Ótimo. E você falou que você é roteirista, né, de ficção, e eu achei muito interessante a questão justamente de um menino, né, tá contando a história da mãe. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que uma criança? Por que um menino contando? Tá, em primeiro lugar, porque assim, o câncer de mama as pessoas costumam achar que é só relacionado à mulher, e não é. Tanto o homem quanto a mulher, eles podem ter câncer de mama, e é muito mais recorrente em mulher, isso é fato. Acontece que, se eu colocasse uma menina falando sobre o câncer de mama da mãe, provavelmente ela teria medo não só pela mãe, mas pelo futuro dela. Não era a questão. E outra coisa que eu queria ressaltar é assim, esse menino especificamente, ele foi criado por mulheres muito fortes.
A mãe dele foi abandonada pelo pai, ele estava grávida, e ele foi morar com a mãe na casa da tia, porque o avô dele expulsou a mãe grávida de casa. Então, assim, ele tem o exemplo da avó, que vive uma relação assim de profunda submissão com o marido durante um tempo, e isso eu posso falar numa boa, que ela consegue sair disso. E a tia e a mãe são mulheres muito fortes e que ele respeita muito. E eu duvido que se essa criança um dia crescesse, se tornaria um homem que fosse capaz de abandonar uma família, ou que fosse um homem que fosse capaz de abandonar alguém em processo de doença. Um dos dados que eu fiquei sabendo é que, e isso contado por uma grande associação que lida com mulheres que estão tratando câncer, é que grande parte delas são abandonadas pelos maridos durante o tratamento porque eles não conseguem segurar a bucha da dor, aquela mulher não é mais ativa como era antigamente, porque a gente está cansado de ver mulher com lencinho na cabeça segurando criança carrinho de supermercado, sabe? Isso direto, sabe? Questão da estética, né? E aí então, tem a parte estética, tem a parte emocional, porque tem muito homem que trata a mulher que nem mãe, de repente ela não tem não tem nem tempo, nem condições Saúde, de estar né? tratando. E tem muito a parte estética. E esse livro, ele conta toda essa parte, não só o momento do câncer, como que a pessoa se reergue depois de ter um câncer, que é um dos que deixam sequelas mais visíveis, né? Como que é isso? É possível ter autoestima depois disso? Inclusive a ilustração que fala a respeito disso foi para uma exposição agora há pouco, porque a ilustradora e eu ficamos apaixonados pelo livro, e ela pegou uma imagem que fala sobre a autoestima dessa mãe que foi vítima do câncer e levou para essa exposição que falava sobre mulheres, né? No encontro de autoras, né? Então é isso. Quando eu trago um menino, que é empático, porque a empatia vem a partir do momento que você conhece, que você se solidariza, e aí eu trago um narrador falando eu, né? Então você lê eu, você sabe que é ele, seu cérebro fala eu, e aí você fala, e se fosse eu? Vocês colocam no lugar. Incrível. E tudo isso faz com que você respeite a trajetória dele, faz com que não seja só, não é uma história de entretenimento. Eu acho que não tem problema nenhum, que nem todas as histórias elas precisam informar, não é isso. Eu respeito muito o momento de lazer, sabe? Eu respeito muito o entretenimento, mas não é o caso. Sabe, eu não escrevo só para criança, mas quando eu fiz uma opção por escrever literatura infanto-juvenil com temas sociais e transversais, especificamente nos livros que eu resolvo trabalhar isso, não foi à toa, sabe? Então, por isso, o aprofundamento. Sim. E aí você coloca a criança também como um ser humano, né? Você não separa a criança do adulto ao tratar desse tema. Ele vira um tema humano, um tema social. Aí ele se encaixa no livro, no infanto-juvenil, né, esse tema. Então, eu já disse algumas vezes que, assim, quem escolhe classificação indicativa é a editora, e a editora tem alguns critérios para fazer isso. Seja por lei ou porque, assim, literatura é arte, mas vender livro, né, livro é um produto para ser vendido. Então, assim, para ficar mais fácil para as professoras escolherem professores escolher um paradidático, eles e elas precisam saber para qual faixa etária, né? Não dá para eles lerem todos os livros do mundo, eles vão ficar perdidos. Então, é feito isso. Só que eu gosto de deixar claro que eu escrevo livros sem pensar nisso, sabe? Lá na 10ª versão do livro que eu estou fazendo, eu vou dar uma arrumada, porque eu tenho vários processos, né, na hora de escrever o livro.
Eu escrevo de modo que ele não fique hermético para a criança, mas não significa que eu escreva de modo a não ficar apto para adulto. Porque não é essa a minha intenção. O outro livro que eu publiquei pela mesma editora, Paulus, era sobre adoção. E eu recebi relatos tão bacanas vindo de adultos que eu não tenho direito de falar para eles que o livro não era para eles. Era. Então, se você lê uma narrativa minha e ela te toca, o livro é para você, é para sua faixa etária, sabe? Uhum. E como é que foi o levantamento de pesquisa sobre esse tema? Cada livro eu tenho um método diferente. Alguns eu pego muito depoimento, outros eu vou ler mais. Esse eu li mais do que peguei depoimentos. Eu também assisti muita coisa sobre câncer de mama e ao longo da vida, porque câncer é uma coisa que quase todo mundo tem algum relato ou na família, ou que ouviu falar, ou enfim, né? Não, e afeta a família inteira, né? Não é só a pessoa que tem. Pois é, então assim, dessas histórias que eu já conhecia, mas nesse livro especificamente, como eu queria que ele fosse mesmo ficcional, para não me apropriar de fato de alguma história mesmo, eu primeiro terminei o livro, né? Depois de ter feito as pesquisas médicas, enfim, de todas essas coisas que eu tinha de lembrança, porque é uma ficção afinal. Mas, assim, psicologia é muito importante para mim, eu sou apaixonada pelo Jung, né? Então eu sempre pesquiso o que eu tenho, né, de elementos, eu cheguei a algumas conclusões de alguns elementos que vão ter na trama. Então, eu vou ler mais alguma coisa a respeito de psicologia, é o que eu mais leio antes de escrever os livros, vejo mais ou menos qual que seria o quadro que corresponderia psicologicamente ao meu personagem. Aí coloco símbolos, coloco signos, então quando esse livro nasceu eu já sabia que ele tinha que ser em preto e branco, eu já sabia que onde ia ser utilizado o rosa, enfim. Então tá, então tinha mais ou menos o que eu queria dele e os porquês. Aí eu comecei a escrever o livro. Quando eu terminei, para não mandar uma coisa que fosse burra para a editora, aí eu fui conversar com algumas pessoas que tiveram câncer para ver se estava escrevendo bobeira. E como é que é o processo nessa questão mais psicológica que você estuda e que acho que o capítulo final, né, que chamou Recomeço, como que é o processo de autoaceitação dessa mulher depois da doença, quando ela passa? Que a doença ela tem Da bastante minha físicos, personagem? né? Isso. Eu acho assim, ela... É que se eu vou contar o final do livro. Não, é assim, ela... Já fui direto no final, né? É que, então, eu vou tentar responder sem contar o final do livro, mas assim, Tá. O bacana é o descobrimento que ela tem de que ela não é só o seio, sabe? E que a ilustradora ela teve uma sacada muito boa. Várias coisas do livro, por exemplo, o fenótipo dos personagens eu escolhi e eu conversei com ela, mas a borboleta foi ela que criou. E era bem isso, porque a gente teve uma conversa a esse respeito, sabe? Ela não vai ser a mesma depois do câncer, ela vai ser outra. E ela tem que se redescobrir como bela, ela tem que se redescobrir como aceitável, tudo, porque quem disse que o padrão tá certo? Quem que define os padrões? E se o padrão não for o meu padrão? E se o que você é tudo que você consegue ser naquele momento? O que você faz com isso, né? Então, assim, chega uma hora que não é isso que as pessoas esperam de você, né? Então, esse é o processo dela se redescobrir como bela. E isso é importante. Agora, como isso vai acontecer, o que ela vai fazer, o que acontece depois, que ela tem um final muito bacana em relação a isso, eu não vou contar, não. Vai ficar para leitura. Perfeito. Bom, nós vamos interromper aqui um pouquinho o nosso papo por um breve intervalo. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre esse livro e mais sobre a história da escritora. Fica aí, a gente já volta.